Abra sua Bíblia aí no livro de Primeira Carta de Paulo a Timóteo. Os celeiros de Deus estão cheios de bênçãos para o seu povo. Eu creio nessa palavra, irmãos. Eu creio nesta verdade. Só precisamos tomar posse, porque já é nosso. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu quero falar sobre o medo. Como é sexta-feira da libertação, envolve esse tema. Por que não falar sobre o medo? O medo tem vários fatores. Diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Essa é a tradução King James. Talvez na atualizada ou na Almeida diz a mesma coisa. Na versão de Nelson diz: porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de inteligência afetiva. Veja que tem duas coisas aqui diferentes. Em apenas uma tradução muda todo o sentido do texto. Medo. O medo, muita gente associa o medo somente ao mundo espiritual, ao maligno. Só que o medo ele tem os seus pontos e chaves. Por exemplo, tem um medo quando a pessoa está na fase adulta do escuro. Porque lá na infância, teve algum trauma na infância e isso gerou um adulto que tem medo do escuro. Tem adulto que tem medo de relacionamentos. Não conseguem chegar até a conferir ou a enlaçar um matrimônio, porque na adolescência teve frustração amorosa, gerou medo. Tem pessoas que foram alvo de doenças e hoje, por um milagre de Deus ou da medicina, receberam a cura. Mas ficam naquela, não vão nem para frente nem para trás, não conseguem ultrapassar os seus limites. Isso, medo. Então o medo ele tem um fator natural, ele tem um fator psicológico e ele tem um fator espiritual. O texto aqui está falando do fator espiritual, que é o espírito de medo. Então, nem todo medo que você sente quer dizer que é maligno, quer dizer que é demônios. Ou quer dizer que foi na infância, ou é algo natural, ou vem de um pai que era agressivo, e aí você tem medo quando alguém fala alto com você. Ou tem pessoas que têm medo de falar em público, porque na escola foi alvo de bullying e muitas coisas. Tudo isso acarreta na nossa vida o medo que nós temos hoje na nossa idade adulta. O espírito do medo, que é o que eu quero falar, ele está associado a todos esses outros aqui. Porque nós somos também espirituais. Nós não somos somente naturais, nós também somos espirituais. Então, tudo tem uma raiz, tudo tem uma causa. Então, por que não falar da causa única, que é o mundo espiritual, que tem gerado em nós hoje um tipo de medo, ou timidez, ou incapacidade, ou uma insatisfação, um receio, e tudo isso está atrelaçado a algo que nós ou experimentamos, ou deixou que alguém invadisse o nosso coração, ou a nossa casa, para gerar o que nós somos hoje. Você está entendendo isso? Amém? Tudo que nós somos hoje, tudo que você é hoje, na idade que você tiver, 45 anos, 30, 50, 60 anos, na idade que você tiver, você é o que você foi no passado. Porque o que você é na infância, você só vai replicar, você só vai manifestar na fase adulta aquilo que foi na infância. Não tem como fugir. Ou você vai repelir os passos de mãe, de pai, ou de algum familiar com quem você conviveu. Por isso que nós temos a importância de interligar a nossa vida espiritual somente a Deus. Como nosso Pai Celeste, nosso Pai Eterno, nós precisamos ter Ele como nosso único exemplo, para que tenhamos uma conduta que glorifica o nome dEle. Porque se a nossa conduta não traz, se a nossa conduta não está fazendo com que eu tenha uma vida satisfeita, agradecida, é porque em algum lugar do meu passado eu não fui bem. Aconteceu alguma coisa. Não tive sucesso. Então gera adultos imaturos, não conseguem vencer, não conseguem prosperar, porque lá atrás teve alguma coisa. E muitas vezes você nem tem noção do que aconteceu, você só faz replicar. Parece que se tornou algo natural, mas não é. Porque se tudo que eu faço hoje está me prejudicando, ou tem áreas da minha vida que não estão desenvolvendo, é porque ficou lá no passado algo que está fazendo com que hoje eu replique esse comportamento. Aleluia? O medo, ele é uma perturbação angustiosa.
Tudo bem, não é nada disso que eu tenho vivido. Só que eu tenho vivido agora um momento, é uma perturbação, uma angústia no meu coração, que pode ser gerado por crises familiares, por relacionamentos, por algum problema onde você trabalha. Ou então pode ser um risco que você viveu, uma situação financeira que te abalou. Tudo isso, o medo é gerado. Eu quero resumir acerca do medo, porque eu quero trazer uma consciência de que o medo nunca mais vai te dominar. Seja ele espiritual, ou emocional, ou físico, não vai mais te perturbar. Depende somente de você. Não depende mais de ninguém. Aleluia? Então o tema que eu quero trazer nessa noite é medo. Como perdê-lo? O texto fala assim: porque Deus não nos deu, Ele não deu para ninguém esse espírito de medo. Em outras traduções, não sei como é que diz a tradução sua, mas em outra tradução fala receio, timidez. Que receio e timidez pode parecer um pouco, mas não é nada disso. O receio está mais interligado à questão de você ser cauteloso, ser precavido. O espírito de medo, ele está associado também a medos que estão interligados ao que você assiste. Tem pessoas que assistem muitos filmes de terror, acessam muitos sites inapropriados, e aqueles espíritos que estão lá perturbam essa pessoa. Se você não sabe, os nossos olhos, ele é a porta do nosso corpo. Tudo que você vê é uma entrada para o teu corpo. Seja o teu corpo físico ou o teu corpo espiritual. Se você abriu as janelas do teu corpo, é por lá que ele vai entrar. E os ouvidos? Não, a porta do corpo são os olhos. Por isso que o que você vê é o que você é. Porque o que você vê gera em você o teu intelecto, gera em você o teu emocional e gera em você um poder ou de destruição ou um poder de construção. Deus não nos tem dado o espírito de medo. Tem o outro medo também, que é o medo de falar em público. A pessoa tem muito desejo, digamos um cristão, tem muito desejo de ministrar a palavra, tem um desejo de louvar, mas quando chega aqui, tem pessoas que até desmaiam, gente. Tem pessoas que se treme todo, um suor pelas mãos. Já vi pessoas que derrubaram o microfone de tanto medo. Por que esse medo? Esse medo, ele é o outro medo que está entrelaçado a uma segurança que a pessoa não tem de falar naquilo que ela acredita. Porque o fato de você chegar no altar para ministrar a palavra não quer dizer que em algum lugar ali, ou algum posicionamento seu aqui em relação a isso, você vai ter um pouco de receio, de medo. Porque é um público que está te ouvindo, está esperando ouvir coisas edificantes. E vai que eu fale uma palavra que não edifica ninguém, que te escandalize. Então, eu tenho receio de falar aquilo que não vai edificar ninguém. Então, eu tenho esse medo. Não necessariamente este medo me acompanha, mas eu tenho um receio disso. Então, pessoas que têm medo de falar em público, talvez seja porque não tenham uma segurança naquilo que ele crê. Mas se eu creio naquilo que eu estou pregando, essa palavra me trouxe impacto de segurança, eu posso falar abertamente. Eu tenho ou eu não tenho medo. Aquilo que você ouve para a transmissão de alguém vai gerar em você um crédito suficiente em você, não nos outros, ou uma insegurança em manifestar aquilo que você crê. Você está entendendo isso? Amém? São muitas coisas, né? Por isso que eu estou repetindo, para você entender melhor. Então, o medo, nesse texto aqui, ele é um espírito maligno. Observe bem, nesse texto aqui, ele é um espírito maligno. Mas eu falei que esse espírito maligno do medo, ele é como uma base que sustenta os outros medos que te atrelaçam ao teu natural. Ele está sustentando, assim como a casa tem a base que sustenta o teto, as paredes, este espírito maligno, ele sustenta todos os outros medos. Só que o versículo, ele nos dá uma vitória. Ele fala assim: porque Deus não nos deu, ou Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, amor e de inteligência afetiva. É o que o texto está dizendo. Deus não te deu isso. E como foi que você conseguiu isso? Fora do propósito, nós conseguimos muitas coisas que trazem prejuízos ao nosso futuro. Mas não fica só em você. O pior é que afeta a tua família. Afeta o teu esposo, afeta a tua esposa, afeta os teus filhos, afeta a tua vizinhança, afeta o teu trabalho. Então o medo, ele não só traz malefícios para você, afeta outros também. Então, por isso que Deus diz: eu não te dei espírito de medo, eu te dei foi poder, eu te dei foi amor e te dei inteligência para você vencer tudo aquilo que te atrapalha. Foi o que Deus nos deu. O medo, não somente como espírito maligno, mas ele é uma ameaça, e é real, é verdadeiro essa ameaça. Não é uma ilusão,
Não é algo que só tem em filmes. É verdadeiro isto. Tudo que nós vivemos, nós somos aquilo, ou que você vê, ou que você come. O teu corpo reflete aquilo que você come. A tua alma reflete aquilo que você vê. Porque aquilo que você vê é a tua alma que está vendo, mas aquilo que você come é o teu corpo que se alimenta. Então vigiemos na nossa alimentação, para depois não dizer, foi o Satanás que me adoeceu. Eu estou doente porque foi o diabo. Não, muitas vezes as nossas doenças são por má alimentação. Uma má alimentação gera corpo doente. E um corpo doente traz prejuízo para nós. Porque uma mulher doente, ela não faz nada. Um homem doente, ele não faz nada. Pelo contrário, vai trazer prejuízo para outros. Porque se você ficar internado, vai ter pessoas para poder ficar com você lá. E aí, como é que fica? Então, nada melhor do que ter uma vida com saúde. Aleluia. Esse espírito de medo, ele vive no real e no imaginário. E ele tem alguns sintomas. Tem os sintomas no físico. Ele aumenta os batimentos cardíacos. Causa uma aceleração na respiração, principalmente pessoas que têm medo de falar com outros. Um suor e a frieza nas mãos. Ou no rosto, ou no corpo, ou arrepios. Tudo isso é consequência do medo. Eu não estou falando de doença, estou falando do medo. Aleluia. Em Romanos, no capítulo 8, dá uma abertura na tua Bíblia aí, pega a Bíblia e abre, Romanos capítulo 8, versículo 14. Versículo 14 e 15. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão ou de escravidão, para novamente temerdes, ou para novamente ficar com medo, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Aleluia. Um filho, ele sabe a sua herança. Já o escravo não sabe da sua herança. Em Provérbios fala que enquanto o filho não atinge a sua idade na maturidade, não é idade, irmão, é maturidade. De nada difere do escravo. Então, por que o medo, ele alcança pessoas? Isso vem acarretando desde a infância até a fase adulta. Ou por que na fase adulta também, ou na adolescência, ou na fase dos seus 18 até os 25 anos, que é a fase da juventude. Por que o medo também te alcançou? Ou nos alcançou? Por causa da nossa identidade que está corrompida pelo pecado. O pecado faz com que a nossa identidade de filho se corrompa num mundo de escravidão maligna. Então, quando alguém que está me ouvindo, ou seja aqui, ou seja pela live, quando essa pessoa, ela não sabe quem ela é em Deus, ela é escrava do diabo, escrava dos seus desejos, escrava dos pecados. E essa escravidão traz para a pessoa medo de tudo, medo de qualquer coisa. A depressão é uma das raízes do medo. A ansiedade é uma das raízes do medo, e por aí vai. Todo tipo de doenças emocionais, tudo está interligado ao medo. Então o diabo tem levado multidões a serem escravos dele. E por incrível que pareça, e triste essa nossa realidade, tem muitas pessoas na igreja que são escravas do diabo. Acham que servem a Deus, acham que são filhos de Deus, mas são escravas do diabo. Está aqui, mas é escravo do diabo. Por quê? Porque ainda tem na sua vida o medo. E a Bíblia diz que Deus não deu medo para ninguém. Mas ele, pelo contrário, ele deu foi poder. Poder para ser livre de tudo que o mundo tem. Poder para ser livre de qualquer ameaça, seja física ou imaginária. Poder para se afastar ou ser livre de qualquer perturbação, seja ela qual for. Ser livre. Poder para ser livre de qualquer risco ou ameaças, seja ela humana ou maligna, você tem poder para ser livre delas. Aleluia. Qual é a prova de que nós somos filhos de Deus? Qual é a prova que você é filho? Que você tem uma herança em Deus? A prova, acabei de ler aqui em Romanos 8,15, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Todo aquele que se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Eu só sou filha de Deus se o Espírito Santo me guiar. Eu só sou filha de Deus se o Espírito Santo falar na minha boca.
Se o que eu procedo, se aquilo que eu faço, o Espírito Santo tiver na direção. Se não é o Espírito Santo que rege a minha vida, então eu não sou filho de Deus. Se não é o Espírito Santo que age nas minhas atitudes em glorificação ao nome de Jesus, então eu não sou filha de Deus. Porque quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito. Só fala o que o Espírito Santo quer, só vai em lugares que o Espírito Santo ordenar, só se alinha a amizades ou relacionamentos se o Espírito Santo aprovar. Você está inserido nessa identidade de filho? Ou você é mais um escravo que acha que é livre, mas ainda é escravo do medo? Ainda é escravo porque não encontrou a identidade em Cristo. Mas eu digo para você que esta palavra hoje vai libertar você desse engano. Onde você vai tomar uma decisão na sua vida hoje. Vai sair desse lugar de escravidão e vai entrar no lugar de liberdade. Porque a Bíblia diz, aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. É onde Ele está. E se Ele está em você, você não é escravo de nenhum sintoma do mal. Você não é escravo de nenhum sintoma do seu emocional. Pelo contrário, você é tão livre que agora você liberta outros. Você leva outros a ser livre também. Aleluia. Em João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14. Capítulo 14, versículo 15. Versículo 27. Eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Nem fiquem com medo. Aleluia. Paz. O que é paz? O que é paz? Jesus disse, deixo-vos a minha paz. O que você faria se alguém te perguntasse, o que é paz para você? Você ia dizer o quê? É ausência de tribulação? Não. É ausência de perseguição? Não. A palavra paz, ela quer dizer confiança. Ela quer dizer segurança. É paz. Jesus disse que nos daria uma paz que excede todo o nosso entendimento. Como é que você aguenta isso? Como é que você aguenta isso? Como é que você suporta tudo isso? Eu tenho paz. E a paz que eu tenho não é tribulação, doença, enfermidade, perda que vai tirar. Porque tudo isso são situações que nós vivemos que fazem a nossa fé se elevar de nível, não para tirar a tua paz. Jesus disse, deixo-vos a minha paz, mas eu não dou uma paz que o mundo dá. A paz que eu te dou, ela vai ser tão forte em você, que não tem medo, que não tem turbulência, não tem angústia, não tem atrofiamento, enfermidade, crise, confusão, discórdia, que arranque esta paz que eu vou te dar, que eu te dou. Aleluia. Aí ele confirma dizendo, Jesus confirma dizendo, não fiquem perturbados. Não pegue a perturbação que está vindo na tua casa, ou no teu casamento, na tua família, ou seja onde for, não deixe essas perturbações invadir o teu coração. Por que não pode invadir meu coração? Aí você vai lá para Gênesis, quando Deus diz para Adão, você vai dominar sobre todas as coisas. Então o que eu entendo? O que é paz? É dominar todas as coisas. A paz é dominar aquilo que eu não tenho força. Mas a paz de Deus me dá domínio sobre todas as coisas. Aleluia. A paz de Deus me faz eu governar aquilo que está desconstruído. Paz quer dizer tranquilidade. Quer dizer segurança. Olham para você e você precisa exalar paz. Você precisa manifestar a paz que excede o teu entendimento físico, o teu entendimento humano. Se não exceder o teu entendimento humano, você não vai transmitir Jesus, que é o Senhor da paz, que é o Jeová Shalom, para ninguém. Você quer conhecer o Jeová Shalom? Você quer conhecer o Jeová da paz? Então ele vai te colocar em guerras. Se você quiser conhecer a paz de Deus, você vai para a fornalha.
Porque não tem como você estar numa tribulação e não se atribular, exceto se você tiver paz. Porque se você tiver paz na tribulação, você domina a tribulação. Você domina as circunstâncias, você domina aquilo que está te afrontando. Aleluia. Poder. Mas vos dou o poder. O que é poder? Poder é exercer a autoridade. Poder quer dizer exercer posse. Poder quer dizer ter força de domínio. Vai anotando aí, se quiser anotar no celular. Poder quer dizer grande habilidade. Poder quer dizer dunamis. Já viu essa palavra dunamis? Que quer dizer poder explosivo. Quando o teu temperamento, que é explosivo, a paz de Deus vem e te segura. Você pode dominar o teu temperamento. Você pode dominar a sua boca. Você pode dominar os teus pensamentos. Ah, mas eu não controlo o pensamento. Depende do que você anda assistindo, ouvindo e conversando. Porque o que você ouve, assiste e conversa, gera os pensamentos. Se você só vê as coisas de Deus, só tem a amizade de Deus, então teus pensamentos não vão ser pensamentos errados. Deus falou, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal. Porque eu sei o fim que eu quero para vocês. Mas se você está em ambientes em que o nome de Deus não é glorificado, então vem os pensamentos. Aí você diz, mas eu não consigo controlar. Consegue. Eu tenho domínio sobre todas as coisas. Não é pensamento que vai dominar, vai me governar, vai dizer, vai ditar as regras no meu corpo, na minha vida. Eu já tenho um cabeça que é Cristo. Ele domina a minha cabeça, os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus sonhos, as minhas aspirações. Não vem dos meus pensamentos, vem de Cristo. Ele é o autor da minha fé. Ele é aquele que dirige os meus passos, o meu caminho. Eu não vou andar perdida em mim mesma. Você não precisa se perder dentro de você. Você pode dominar aquilo que tem tentado afrontar você mesmo. Você pode dizer, não, a minha luta não é na minha casa, a minha luta não é com ninguém, a minha luta é comigo mesmo. Então comece a dominar o seu eu. Domine você e o seu temperamento. Domine a sua personalidade, que é arisca, que é grosseiro, que não consegue ter um semblante alegre para poder causar um impacto em alguém. Domine o seu semblante. Você não consegue ter um semblante rosado de alegria. A Bíblia diz que o rosto, a nossa fisionomia, fala, a nossa boca, ela transmite aquilo que o nosso coração está cheio. Você não consegue, na presença de Deus, você não consegue sustentar muito tempo o seu eu. Uma hora Deus vai derrubar você. Uma hora Deus vai chegar e vai desconstruir aquilo que há muitos anos você tem construído com tudo aquilo que você tem vivido. Ah, minha construção é só de sofrimento. Ah, minha história é só de sofrimento, é só de tristeza. Eu não tenho um dia feliz. Pois Deus quer chegar na tua história, mulher. Deus quer chegar na tua história, homem. Deus quer chegar na tua família, é através de você. Mas o medo tem te segurado, você acha que não é. Ah, não é isso não, mas é. O fato de você achar não quer dizer que não é. Simplesmente você está renegando a realidade. Você está fugindo da realidade. Aonde você for, a realidade te acompanha. Vai chegar a velhice e não vai glorificar nada a Deus. Toma uma atitude hoje. Começa a averiguar aonde da tua história as coisas começaram a declinar. As coisas começaram a denegrir. Aonde parou? Aonde foi? Aonde, Senhor? Mostra-me. O Senhor mostra. O Senhor mostra. Ele mostra. A Bíblia diz que Deus não faz nada que Ele não revele aos seus profetas. Ele revela todas as coisas. Mas eu não consigo perceber, eu não entendeu, porque você não tem comunhão com o Espírito Santo. O teu lugar secreto está vazio. Você não tem comparecido ao lugar secreto, por isso que não tem entendimento. Quer ter entendimento do que Deus quer fazer na tua vida? Você quer que Deus revele o teu futuro? Vai para o lugar secreto. Que é lá que você vai começar a dominar tudo que tem te afrontado. É lá que você vai derrubar os gigantes internos da tua vida e da tua história. Mas o nosso problema hoje é que a gente precisa que alguém faça isso. Quando que Jesus disse, mas tu quando for orar, mas tu quando quiser que eu te revele alguma coisa, vai para o teu quarto. Tranca a tua porta. Ora ao teu pai em secreto. Mas nós não queremos o secreto. Mas nós não queremos os lugares pequenos. A gente gosta das multidões. A gente gosta desse ambiente. Quando que Deus está querendo você sozinho no quarto? Quando que Deus está chamando você, vem para o lugar secreto, vem para o lugar secreto. Deus está chamando pessoas, mas a nossa perda da audição espiritual faz com que o medo nos domine.
Faz com que as tribulações estão faltando te engolir. E você não percebe isso. Aleluia. Qual poder você quer neste tempo? Qual poder você quer neste tempo? O de envelhecer, isso vai ser natural. O de ter riquezas, é só trabalhar. De continuar mais bonita, se nasceu feia, te conforma com isso. É emagrecer, faz dieta. Saúde, faz academia. Passa a se alimentar melhor. Qual o poder que você quer? De ter um cabelo mais liso? Faz selagem. Quer ficar mais cacheado? Enche de creme. Qual o poder que você quer? Qual o poder que você quer? Atraiu mais o marido? Te arruma para ele. Comparece mais como esposa? Deixa de querer ser a mãe do teu marido e passa a ser a esposa dele? Você, homem, quer fazer o quê? Quer ter mais poder de quê? Você, jovem, qual é o poder que você quer ter? Qual é o poder que você quer ter neste tempo, igreja? Eu quero ter um poder nas regiões celestiais. Porque de lá, eu domino aqui embaixo. E ninguém arranca o poder da mão de um homem e de uma mulher que está posicionados em Cristo Jesus. É nele o meu posicionamento. É dele que eu quero poder. Não é de ninguém, não é de situação, de ambiente. Eu quero poder para dominar todas as coisas. Eu já tenho um Senhor, Ele é Jesus. Ele domina os meus passos, Ele domina o meu caminho. Eu não vou deixar a situação de fora dominar e ditar quem eu sou. Eu já sei quem eu sou. Eu estou em Cristo, Ele me define. E Ele já me definiu, Ele me chama de filha, Ele me chama de filho, me chama de herdeiro da promessa, Ele me chama de sacerdócio real, nação eleita, igreja gloriosa, vitoriosa. É nisso que eu apoio quem eu sou, é nisso que eu apoio a minha força. Toda a minha força está entrelaçada nesta verdade. Se você tomar posse desta verdade, medo não vai te dominar, situações não vão te dominar. É dinheiro, é o poder que você quer, é dinheiro. Qual é o poder que você quer? Qual é o poder que você quer? Eu quero ser uma habilidosa construtora. Deseje no seu coração ser um homem ou uma mulher que tem habilidade nas mãos para construir algo em que o nome de Jesus vai aparecer e não o seu nome. Não queira as coisas desta terra. Não queira que a tua aventura espiritual ou alguma coisa que você tem entrelaçado na sua vida como conquistas, sonhos e aspirações estejam nesta terra. Porque o poder que Deus nos dá, o poder que Ele nos dá e o amor que Ele diz que já nos deu, é um amor que vem dEle. É um amor de construir algo para Ele. Porque tudo vem dEle, tudo é para Ele, todas as coisas são para Ele. Eu não tenho nada a ver com tudo que tem regido, que vem da parte de Deus. Tudo vem dEle, tudo é para Ele. Todas as coisas foi Ele que fez, eu não fiz nada. Eu não tenho participação nenhuma em nada que Deus fez. Agora quando eu digo, Espírito Santo, eu quero ser governado por Ti. Aí sim, agora sim, Deus pode contar comigo. Mas enquanto eu estiver vivendo uma vida em que eu só busco minhas coisas, as minhas necessidades, o medo sempre vai ser algo comum na minha história. Vai ser comum, todo tempo eu vou estar com medo, com receio. Todo tempo eu tenho afrontas, todo medo eu tenho setas querendo me inflamar, adversidades querendo me dominar. Mas quando eu entendo que o medo, ele é só um espírito maligno, que tem usado de vários meios, de várias fontes, de vários gatilhos, de várias linhas, que tem me levado desde a minha infância, seja você homem ou mulher, tem levado você a ser gerado, ou foi gerado, ou tem vivido até hoje, aquilo que você é. Eu começo a ter um posicionamento espiritual, onde eu tenho o poder de realizar proezas. E as proezas que eu quero realizar, é onde o nome de Jesus vai aparecer. É onde o nome de Jesus vai ter o poder de entrar, fazer uma limpeza, limpar a casa, colocá-la em ordem. Aleluia. A segunda coisa que Deus nos deu foi o amor. O amor, ele é muito complicado. Porque nós temos o amor eros, que é o amor de um homem e uma mulher. Tem o amor ágape, o amor de Deus. Tem o amor fraternal, que é o amor entre amigos, irmãos. Só que a gente tem uma mistura muito grande. A gente mistura muito. E às vezes, por falta de um domínio que vem lá do medo, a gente deposita todo o nosso amor em alguém. A gente fica desequilibrado. Quando não, eu só amo Deus.
como é que fica a tua família? Como é que ficam os amigos? Não, eu só amo a minha família. Como é que fica Deus e os amigos? Eu só amo os meus amigos. Como fica Deus e a sua família? O amor, ele é equilibrado. São 3 pontos. Todos estão ligados com Deus. Todos passam por Deus. Não é somente amar a Deus. É amar a Deus e as pessoas. Jesus falou, amar o próximo como a ti mesmo. É uma cruz. O amor, ele não pode ser voltado somente para mim. Eu amo só a mim. Os outros não estão nem para ninguém. Egoísmo, orgulho. Mas quando o meu amor é equilibrado pelo Espírito Santo, ele sabe dominar as minhas emoções. Então eu passo a amar a Deus, a amar a minha família e a amar o próximo. Eu tenho o amor em 3 pontos que consegue ter equilíbrio. Eu nem vou amar de mais nem amar de menos. Eu amo na dimensão de cada um. Eu amo na necessidade de cada um. Quando a palavra diz que ele nos deu amor, ele não deu o amor a um ponto de você se tornar alguém desequilibrado. O amor que Deus nos dá é o amor em equilíbrio. Você conhece o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5? Cada fruto representa uma necessidade que precisa ser cumprida na sua vida, naqueles que estão perto de você, e o amor a Deus. O último fruto do amor é o domínio próprio. E esse amor as pessoas nem conseguem perceber e não conseguem vivenciar ele. Tem um outro amor chamado mansidão. Esse amor, ele é difícil. É difícil você ser manso com alguém que só tem palavras grosseiras com você. É difícil. Aí tem um outro amor, que é o amor fidelidade. Tem um outro amor, que é a benignidade. Depois você vai em Gálatas, na sua casa, capítulo 5, você vai ver os frutos do Espírito e o da carne. Os frutos da carne não glorificam a Deus. Mas o fruto do amor, que são 9, eles glorificam a Deus. Você vai entender qual desses amor, dessas áreas, você precisa melhorar ou começar a viver elas. Aleluia. O terceiro ponto que Deus nos deu é a inteligência afetiva. Talvez na sua versão fala mente sã. O que é isso? É a capacidade de conhecer e aprender. Quando a Bíblia diz assim, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de inteligência afetiva. O que é inteligência afetiva? É a capacidade de você aprender para fazer. É a capacidade de conhecer, aprender para viver. Ah, mas eu não consigo. Você consegue. Quem tem o Espírito Santo? Então você consegue. Quem tem o Espírito Santo? Consegue. Quem tem o Espírito Santo? Consegue. A não ser que você não tenha. Mas se você tiver, você consegue. O poder de Deus, neste versículo, é para você conseguir fazer todas as coisas. E por que você não tem conseguido? Por que você se pergunta, por que eu não tenho conseguido? Por que eu não tenho conseguido fazer? Por que não dá certo? O problema é estar aqui, na mentalidade. Se você tiver a mente de Cristo, você vai dominar sobre todas as coisas. Então, o que está te perturbando? O que está te angustiando? O que está fazendo você não conseguir avançar? É o medo. O medo de não dar certo. O medo do talvez. O medo da incerteza, da insegurança. Do que vão falar, do que vão olhar. O medo de nunca tentar. Se você nunca tentar, você nunca vai saber. Mas você não quer arriscar, então você fica no mesmo lugar. Você está entendendo isso? O medo, eu falei no início que o medo está interligado em várias áreas da nossa vida, se não todas elas. Mas Deus nos deu o poder. No versículo 6, do mesmo capítulo de 1 Timóteo 1, diz assim: por este motivo te lembro que despertes o dom que está em ti, pela imposição das minhas mãos. O que eu entendo aqui? Quando o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta aqui, ele está escrevendo a um rapaz de 17 anos, chamado Timóteo. Olha só, irmãos, ele tinha 17 anos. Aleluia. Mas veja o tamanho da responsabilidade que Deus deu para esse rapaz. A responsabilidade, Deus dá. A questão é, eu quero esta responsabilidade?
Porque quando eu não quero, tem um porquê que eu não quero. Eu não quero correr riscos. Eu não quero abandonar coisas. Então, o que tem segurado você é o medo de correr risco. Se for no chamado espiritual, no ministério, na vocação ou no propósito espiritual, a pessoa tem medo de passar fome. Não, se eu for ser pastor, eu vou passar fome. Medo. Se eu for ser pastor, eu não vou ter casa. Medo. Se eu for pregar, eu vou ter que sair do meu trabalho. Medo. Aleluia. Se eu sair desse emprego e for para outro, talvez não dê certo. Medo. Eu não sei cantar, minha voz é desafinada. Medo de desafinar, então nunca vai afinar. Eu não sei pregar, medo de arriscar na palavra, então nunca vai pregar. Por quê? Porque tem medo. Medo, 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 medo e medo e medo. Nós estamos cercados de medo. Aí Deus vem e fala para Timóteo através de Paulo: eu não te dei espírito de medo, Timóteo. Ei, mulher, Deus não te deu espírito de medo. Eu vou já te mostrar o que foi que eu te dei. Aí ele diz: Ele te deu espírito de poder, glória, espírito de amor e de inteligência afetiva. Quer saber, medo? Eu não posso agora, porque eu não tenho condição física, nem espiritual, nem emocional. Mas eu vou começar a construir. Quando se termina uma construção, você não tem a dimensão de como vai terminar. Você começa pelas bases. Quem já viu um prédio, na estrutura que ele está hoje, ele não começou naquela estrutura, pelo amor de Deus, ele começou das bases, limpou o terreno primeiro, depois começou a cavar, depois das cavas, veio as colunas, veio os ferros. Na sua vida é do mesmo jeito. Tudo na sua vida é uma construção. Você não tem agora, você não tem nesse momento. Aí você começa a construir. Começa a construção a partir de hoje. Qual é a sua aspiração que você tem das cores de Deus? Ou de algum sonho que você tem de se formar? Qual é? Então começa. Porque desculpa, você não tem mais hoje. Porque hoje a palavra te diz: Deus já te deu poder para fazer. Ele já te deu poder para realizar. Ele já te deu o poder de dominar. Ele já te deu o poder de enfrentar, de governar, de assumir, guerrear e ser vitorioso. Ele já te deu esse poder. Ele já te deu. Então este rapaz Timóteo, ele foi criado por duas mulheres. Uma era a sua mãe e outra era a sua avó. Paulo diz assim: a Timóteo, meu filho amado, graça e misericórdia e paz da parte de Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus, a quem eu sirvo, desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque faço sem cessar a menção de você, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. Eu desejo muito te ver, e eu lembro das muitas lágrimas da tua mãe e da tua avó, que me enchem de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiro na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Aí o versículo que eu li foi este: por este motivo te lembro que despertes o dom que há em ti, despertes o dom de Deus que está em você, que foi colocado, que foi transmitido, que foi passado, que foi ativado pela imposição de mãos. O que eu entendo aqui? Aqui nós temos a importância de ser ministrado para liberar. Alguém precisa profetizar você no altar. Alguém precisa. Deus nunca vai levantar ninguém sem antes esse alguém ter sido profetizado no altar. Se eu estou aqui, é porque um dia alguém pagou o preço para me estar aqui. Alguém um dia liberou na minha vida, pela imposição de mãos que o texto está dizendo, para eu poder liberar. Então você nunca, nunca, nunca vai ser alguém se você não tiver um Paulo na sua vida. Você precisa encontrar uma pessoa para ativar você. O que eu entendo? Que ninguém cresce sozinho. O mundo prega, eu posso fazer o que eu quiser, mas Deus está dizendo: bem-aventurado, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos habitem em união. Enquanto alguém não ministrar na sua cabeça para te liberar para o teu destino, você não vai sair do lugar.
Porque a Bíblia tem princípios. Ah, mas você acabou de dizer que Deus deu poder. É por isso que eu estou confirmando aqui o término da pregação, dizendo para você que o poder já está liberado, o amor já está liberado, a inteligência já está liberado. Mas antes, volta para a unidade do corpo da igreja. Pessoas que querem crescer na sua vida sem ter uma vida de congregar. Pessoas que querem crescer na igreja, mas não tem uma vida de unidade com a igreja. Não fala com ninguém, não ora com ninguém, não dizima, não oferta, não está nem para ninguém. Ele só quer chegar na igreja, sentou na cadeira, assistiu o culto e vai embora. Então você vai permanecer desse mesmo jeito e não vai sair. Porque você precisa ser profetizado no altar. Alguém precisa liberar você para profetizar as nações. Alguém precisa fazer isso. E como que nós queremos ser tão egoístas a ponto de que Deus faz a obra por meio de uma só pessoa? Não, irmão, tudo que Deus faz é por propósito. Deus só tem um propósito, a salvação de todos os homens. Deus tem um propósito que todos sejam alcançados. Deus tem um propósito que todos sejam batizados, sejam renovados, sejam curados. Deus trabalha por plural. Deus não trabalha por singular. Se você quer crescer na graça e no conhecimento, você precisa sentar para ouvir alguém te ensinar. Porque o Espírito Santo não vai falar com você como que eu estou falando nessa noite. Ele usa outras pessoas para impactar você, para transmitir para você aquilo que o outro tem. Aquilo que eu tenho não é para mim, é para outros. Aquilo que você tem não é para você, é para outros. Jesus despojou-se dele, de tudo que havia nele, da sua glória, para servir a outros. Como que eu vou querer ser diferente de Jesus? Eu não posso ser diferente dele. Eu sou discípula dele, eu só quero ser semelhante a ele. Se você não se submeter à humildade, à mansidão de sentar para ouvir alguém te ensinar, você nunca vai sair do seu lugar. Você vai permanecer essa mesma vida que você tem, desde que você nasceu, não vai sair. E pode vir alguém profetizar na sua vida o quanto que quiser, enquanto você não se submeter a esta palavra. Profecia não muda a vida de ninguém. Mas uma coisa muda: ser obediente a esta palavra. Quando eu sou obediente, quando eu entendo esta verdade, aí você pode dizer: Satanás que me segure, porque agora eu me levantei. E agora eu irei avançar. Fica de pé.